Olá, bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente. Dessa vez é edição especial. A gente está em pleno congresso do Movimento Brasil Livre, o MBL, realizado aqui em Salvador. Estamos com o deputado federal Kim Kataguiri, um dos expoentes do MBL, deputado em segundo mandato, muito jovem, ainda não completou 30 anos, 29 anos de idade. Kim, uma satisfação conversar com você. Eu queria começar falando sobre o próprio Movimento Brasil Livre. Eu entendo que quando vocês iniciaram, era um movimento, eu vou chamar assim, outsider. Nem sei se vocês gostam dessa expressão. É um movimento que estava fora da política partidária. E vocês chegaram com muita força, vocês têm alguns representantes em câmaras municipais, em assembleias legislativas e também na Câmara dos Deputados. Qual o rumo agora e qual o propósito agora do MBL? É virar partido? Bom, primeiro, prazer falar com você, obrigado pelo convite. Eu acho que o MBL cada vez mais tem se institucionalizado e a experiência que a gente teve na política é que não dá mais para a gente ficar refém das legendas partidárias que existem hoje, né? A verdade é que a maior parte dos partidos políticos, eles não têm um programa próprio, eles não são partidos políticos na própria definição, em que você tem aquilo que você defende, as suas ideias, os seus valores, o seu projeto de país. Por isso que a gente decidiu fundar o nosso próprio partido, a Missão, que deve ser oficializado já em setembro desse ano, a tempo da gente disputar as eleições do ano que vem, já por esse partido, que defende as pautas que nós acreditamos, né? Principalmente nesse momento de caos que a gente vive na segurança pública no Brasil inteiro, né? O endurecimento da legislação penal, que acho que é a principal demanda de todos nós brasileiros nessas eleições, e acho que o nosso objetivo é ter um projeto de país para longo prazo, né? A gente sempre vê legendas preocupadas com a própria próxima eleição, a gente sempre vê projetos de curto prazo, a gente sempre vê uma acomodação de interesses sem ideologia, né, que a gente chama de centrão, a gente que vota lá no Congresso Nacional ou nas assembleias e nas câmaras municipais, gente que não acredita em nada, né, que independentemente de quem esteja no governo, ele está lá para dar sustentação em troca de algum dinheiro para o seu reduto eleitoral. A gente quer quebrar essa lógica e é por isso que a gente funda um partido político. O MBL não deixa de existir, ele continua sendo um braço importante de mobilização popular, continua sendo um braço importante de formação de quadros, mas agora com uma representação oficial do partido político, que é a Missão. A Missão, aqui colocada por Kim Kataguiri, que deve ser, se não for o dirigente principal, o presidente, com certeza vai ser uma das figuras da diretoria executiva do comando dessa nova sigla. Continua o partido com os mesmos princípios e propósitos do MBL, por exemplo, o Estado ser pequeno, ser enxugado, livre mercado, pautas incisivas na área de segurança pública? É essa uma continuidade agora mais institucional? Não, acho que nesse aspecto, sim, a gente continua acreditando nos mesmos propósitos de acabar com privilégios da elite do funcionalismo público, né? A gente vê desembargadores no único mês tirando ali um contra-cheque de 2 milhões e 500 mil reais em verbas indenizatórias retroativas, que aliás foi a primeira proposta que eu apresentei quando fui eleito deputado federal em 2019, mas infelizmente tem um lobby do Judiciário e do Ministério Público muito forte no Congresso Nacional, inclusive de ameaças abertas e de falas absurdas. Eu me lembro, na época que eu apresentei essa proposta, teve até uma manifestação da presidente da Associação de Magistrados da Bahia, né, que disse o seguinte, que o juiz ele não pode ser visto de bermuda, de chinela, porque senão ele tira a credibilidade do judiciário inteiro. Como se eu estivesse mais preocupado com a roupa que o juiz usa na folga do que com a qualidade da sua decisão. Eu sou de um tempo, início do jornalismo na minha carreira, 25 anos atrás, que juiz só se manifestava nos autos. Hoje ele tem conta em rede social. Ou seja, também é uma contradição nessa declaração da magistrada. Não, com certeza, né? Você vê hoje ministros, juízes se manifestando sobre casos que eles vão julgar no futuro, coisa que pela lei eles estariam suspeitos a partir do momento que eles se manifestam. Você vê casos com escritórios de advocacia de familiares, de juízes, desembargadores, ministros, também sendo julgados pelos próprios juízes, parentes dessas pessoas. Então, são abusos que a gente sempre teve. Aliás, o primeiro movimento a apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo desde 85, a redemocratização, foi o MBL, contra o ministro Marco Aurélio, por causa de uma distorção que você teve no rito do impeachment para tentar salvar o mandato da Dilma naquela época. Então, o combate aos abusos do judiciário e privilégio a gente faz há muito tempo, privilégio da própria classe política, né? Eu mesmo, enquanto parlamentar, me neguei a receber o aumento de salário que você teve na última legislatura, faço doação todos os meses desde o primeiro mandato, já
nesse mês estou completando aí R$ 500 mil de salário que eu já doei em todo esse período, sem falar de não utilizar o auxílio moradia, de utilizar aluguel para carro, de utilizar segurança, motorista, enfim, eu acho que o partido tem muito dessa ideia de você conduzir pelo exemplo, né? E a linha de endurecimento de legislação penal, né? Porque hoje você tem pessoas ali com 14, 15 passagens pela polícia que continuam por aí, e em parte por culpa da própria lei, outra parte por culpa do judiciário, que às vezes adota uma interpretação da lei mais leniente. Eu me lembro agora de uma interpretação absurda que o Superior Tribunal de Justiça deu num caso de abuso, de estupro de vulnerável, né? Uma menina de 13 anos de idade que teve relações, né, com um senhor mais velho, e que o STJ entendeu que não era estupro de vulnerável, apesar da lei ser expressa em dizer que se você tem menos de 14 anos não interessa o consentimento, não interessa o contexto, é estupro. O STJ entendeu que pelo fato da família ter dado consentimento e da própria criança ter dado consentimento, poderia se constituir uma família, um casamento, e não é estupro de vulnerável. Então, é esse tipo de absurdo que a gente visa combater com o partido. Kim Kataguiri, segundo mandato como deputado federal por São Paulo, atualmente no União Brasil, já anunciando aqui o partido, a missão que deve conciliar as demandas junto também com o Movimento Brasil Livre, o MBL. Kim, você recentemente propôs à sociedade, colocou lá em pauta no Congresso, a possibilidade de um plebiscito para que a população venha a decidir se é viável ter pena de morte no Brasil, prisão perpétua, temas relacionados à segurança pública. Pessoalmente, você é a favor dessas duas modalidades de punição do crime? Sou a favor. Eu acho assim, a gente acabou de falar aqui de estupro de vulnerável, de pedofilia. Eu não vejo nenhuma saída para um pedófilo, senão a pena de morte. Eu não vejo nenhuma saída. A gente teve um caso muito recente em São Paulo, né, de um assaltante que tinha um ciclista passando na rua, ele foi lá e simplesmente matou o ciclista para tomar um celular, sabe? Isso eu não vejo outra saída senão prisão perpétua ou pena de morte para esses criminosos que não tem nenhum tipo de recuperação. E outra coisa, uma coisa que é vedada hoje pela nossa Constituição, e por isso que eu proponho uma nova, que é ter o trabalho obrigatório dentro do presídio. Você tem isso na Europa, você tem isso no Japão, você tem isso nos Estados Unidos. O criminoso trabalha para pagar os próprios custos lá. Hoje, para você ter uma ideia, eu fui presidente da Comissão de Educação. O custo que a gente tem com um presidiário é 4 vezes maior do que com uma criança no ensino básico, né? Ou seja, a gente gasta mais com o sujeito que cometeu um crime do que com o futuro do nosso país. Então, acho que tem que ser obrigado a trabalhar, pagar os próprios custos, indenizar a família. E no caso da pena de morte também, o meio que for utilizado para matar aquele sujeito tenha que ser financiado também por ele próprio ou pela sua família. Saiu um estudo do ano retrasado, bastante recente, entrevistando criminosos presos, né? Mais de 400 criminosos, e 80% deles disseram, se houver pena de morte ou prisão perpétua, eu nunca teria cometido um crime. Então, eu acho que esse é um dado muito evidente da necessidade que a gente tem para endurecer as nossas penas. A maioria esmagadora dos países desenvolvidos ou tem prisão perpétua, ou tem pena de morte, ou ambos, e eu acho que a gente tem que seguir nesse sentido. Mas não só isso, o resto da Constituição também foi um fracasso na economia, a gente ficou para trás de outros países. A Coreia do Sul era mais pobre do que a gente, superou a gente nesses últimos 40 anos, no aspecto social, de educação, de infraestrutura. Não existe uma área em que a gente não tenha apanhado para os nossos pares em desenvolvimento. Revisar ou refazer a Constituição brasileira exigiria a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Como é que seria esse planejamento? Você enxerga de imediato isso ou algo de médio e longo prazo? Eu acho que é mais de médio e longo prazo. Agora é para suscitar o debate, é para mostrar para a sociedade que muitos dos nossos problemas é porque a nossa Constituição fracassou, é porque a gente não pode promover mudanças, mesmo com uma Constituição que a gente muda a todo ano, que é uma coisa já anormal, que é já um sintoma de que a nossa Constituição está doente, né? Porque quando a gente olha para a Constituição japonesa, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, sabe quantas mudanças foram feitas na Constituição japonesa? Zero. Zero, nenhuma emenda, nunca, nada. Zero. Ou seja, é uma Constituição que funciona, estável, que desenvolveu o país e que as políticas públicas são resolvidas no âmbito da lei e não da Constituição. Aqui não. A gente joga tudo para a Constituição e isso dá superpoderes para o Supremo. Porque a partir do momento que a gente prevê lei trabalhista, lei tributária, que a gente prevê legislação de educação, legislação de saúde, tudo na Constituição, tudo pode ser
levado ao Supremo, coisa que não acontece em outros países, né? Falando em Supremo, a gente percebe, olhando daqui, a gente percebe em alguns momentos queda de braço mesmo, às vezes até explícita, entre legislativo e judiciário. Às vezes o executivo também está lá tentando conciliar, tentando até colocar uma posição. Recentemente, com relação às questões do deputado Ramagem, vocês fizeram o que eu chamo de uma obstacularização das medidas do Supremo Tribunal. Está havendo harmonia ou a impressão nossa é que tem muito mais rusga do que conciliação ali? Tem muito mais rusga, mas o grande problema é o seguinte: tem abusos do Supremo Tribunal Federal que desrespeita vários princípios de juiz natural, de ampla defesa, de contraditório, de devido processo legal, da própria capacidade de legislação, né? Ou seja, principalmente na gestão da ministra Rosa Weber, né? É competência do Congresso Nacional representar a vontade da sociedade em relação a temas como aborto, como drogas, né, como política de segurança. E a ministra Rosa Weber estava levando todas essas decisões para o judiciário. O ministro Barroso ainda continua com abusos, mas ainda menos do que da gestão da ministra Rosa. Mas o que eu vejo é o seguinte: o Supremo ultrapassou dos seus limites há muito tempo. E olha que, como eu disse, a nossa Constituição dá mais poderes para o Supremo do que ele deveria ter, se a gente for analisar democracias desenvolvidas. E para além disso, o que me indigna e me assusta é a covardia do Poder Legislativo em reagir. Porque o Poder Legislativo é aquele que deveria também ter uma função de controle em relação ao Judiciário. Mas como a maior parte dos parlamentares está mais interessado em saber quantos milhões vai para sua base eleitoral do que em combater abusos do judiciário, a partir do momento que você tem a liberação por parte do ministro Flávio Dino, com alguns poucos critérios do orçamento secreto fornecido pelo governo Lula para o Congresso Nacional, a maior parte, mais de 300, 350 parlamentares, se dá por satisfeito. Estou recebendo, minha base está lá, minha reeleição está garantida, não sou eu que vou ficar brigando com o Supremo. Mesmo porque boa parte deles tem processos criminais no Supremo, e daí também o receio deles de mexer com qualquer questão nesse sentido. Às vezes são estrategicamente sacados os processos, são retomados em momentos cruciais, quando o legislativo tenta se colocar, se interpor a ações do judiciário e, notadamente, do Supremo. Tem uma pauta que você também é muito afeito, que é a pauta das relações de trabalho, da escala de trabalho. Eu conversei com a deputada Érica Hilton. Ela falava muito a respeito da repercussão da proposta dela, de uma nova escala de trabalho. Ela falava assim: Pablo, eu não sabia que ia dar essa dimensão, mas agora eu entendo que a gente precisa conversar melhor, dialogar com a sociedade. Kim Kataguiri já tem uma posição tomada em relação a isso, ou ainda carece de mais debate para uma nova relação de trabalho? Não, eu tenho uma posição tomada, né? Eu trabalhei na escala 6x1, sei como é difícil, né? Aliás, foi o meu primeiro emprego. Sei como é difícil, sei como toma o seu tempo, principalmente quando você tem uma perspectiva, quando você tem uma vontade de sair daquela realidade, de sair daquela miséria, de sair daquele estado que você vive, e a única possibilidade que você tem é tentar buscar um outro trabalho ou estudar para aumentar a sua qualificação, e você não tem tempo nem para isso, você fica preso, você fica escravo daquela circunstância. Agora, eu entendo que a PEC proposta pela deputada Érica Hilton é do populismo puro e simples, porque a gente não muda a escala de trabalho sem mudar a produtividade, sem a gente mudar o quanto o trabalhador produz, o quanto o empresário produz numa quantidade menor de tempo. Por que países desenvolvidos conseguem ter uma carga de trabalho menor e uma renda maior do que o Brasil? Porque são países mais produtivos, que a mão de obra é mais qualificada, que menos da folha de pagamento fica com o governo e mais com o trabalhador. Aqui no Brasil, muito por causa da CLT, 50%, 55% daquilo que o empregador paga fica com o governo. Ou seja, o trabalhador produz o dobro daquilo que de fato fica com ele. E eu estou falando aqui só do que é retido em razão dos encargos trabalhistas. Eu não estou nem falando do imposto sobre o consumo depois, que ele já vai mais pagar seus 30%, 33% do seu salário. Ou seja, ele produz, digamos assim, 4 vezes mais do que aquilo que ele de fato fica depois de todos os impostos descontados, né? Então, eu acho que essa é a discussão que a gente precisa ter. Passar menos dinheiro do governo, passar menos dinheiro para o governo, deixar mais o dinheiro para o trabalhador, ter um investimento pesado em qualificação de mão de obra, para que aí sim,
conseguindo trabalhar menos e produzir mais, você consiga aumentar os ganhos da sociedade de uma maneira geral. Agora, passar menos dinheiro para o governo implica em um governo ser menor, gastar menos, e o que a gente percebe, além de o governo não conseguir fazer uma redução à contenção de gastos, muitas vezes o governo aumenta os gastos sob pretexto de investimento em ações sociais. A gestão de Fernando Haddad está ultrapassada na sua avaliação? Mas com certeza, assim, era muito fácil governar o Brasil com a China crescendo 10% ao ano e a gente exportando commodity, né? E isso foi o governo Lula 1 e Lula 2. E é de reboque, né? Agora, você não tem um cenário externo favorável, pelo contrário, a gente tem um cenário externo desfavorável, né? Então, você precisa fazer a lição de casa. E os governos petistas nunca fizeram a lição de casa. Eles dizem muito de que não, tem gasto porque a gente tem gastos sociais, mas vamos lá, comprar um sofá de controle remoto de R$250 mil para o Palácio da Alvorada não é um gasto nada social. Eu nem sei o que é que faz um controle remoto num sofá. Eu não tenho nenhuma capacidade de imaginação em relação a isso. Ultrapassar o recorde de todos os tempos, que já era de governo petista, em relação a diárias e passagens, mais de 3 bilhões de reais, assim, eu sinceramente não consigo entender como você consegue gastar essa quantidade. 3 bilhões de reais é muito dinheiro com diária e com passagem. Eu me lembro, eu sou membro da Comissão de Fiscalização, no ano passado a gente conseguiu detectar uma passagem de R$40 mil da ministra Aniele para Nova York, né? Uma passagem de primeira classe paga com o nosso dinheiro, e também o uso de avião da FAB para assistir um jogo de futebol em São Paulo, em que teve aquela assessora dela que fez aquele comentário racista, né, de que paulista era tudo descendente de europeu safado. Né? No momento que a gente está gravando, desculpa até te interromper, a gente está fazendo a gravação aqui no Congresso do MBL, e as notícias são de que após a viagem para o funeral de Mujica, lá no Uruguai, o presidente Lula completou 106 dias fora do Brasil no terceiro mandato. Também um indicativo de muitas diárias que podem estar sendo consumidas. Não, exatamente. E veja, não é como se a gente estivesse obtendo resultados internacionais relevantes com essas viagens do Lula. Lula acabou de voltar da China. Qual que é a primeira medida que a gente vê anunciada? A China bloqueando a compra de carne de frango do Brasil. Então, tem toda aquela pompa, toda aquela circunstância, né, de você ter aquela imagem do presidente ser recebido numa nação estrangeira, mas o que de fato está sendo trazido de resultado? Aliás, a gente passou por um constrangimento gigantesco agora com a primeira-dama. Eu queria conversar sobre isso. Eu queria, até por dois vieses. O primeiro é você um influenciador digital já de muito tempo, antes de ser político efetivamente, já sendo político cidadão, você tem muita participação na mídia digital. Você acha que precisa, como a primeira-dama mencionou lá na frente de Xi Jinping, precisa de regulação dessas redes sociais? As redes sociais, elas já são reguladas, né? O discurso de que não tem regulamentação de rede é uma mentira escancarada, pura e simples. Existe o Marco Civil da internet, existe o Código Penal, tudo que é crime na vida real é crime no meio digital, né? O que eles não querem, né, é a legislação de hoje que garante liberdade de expressão. Ou seja, você só é obrigado a tirar uma publicação, ou a rede social só é obrigada a tirar a sua publicação a partir de notificação judicial. Ou seja, se você estiver cometendo um crime, você já é responsabilizado na rede social pela via judicial. O que eles querem é que o governo tenha o poder arbitrário de tirar qualquer publicação sem passar por um contraditório, por uma ampla defesa, assim que você possa se defender em relação àquela publicação. Então, a regulamentação já existe. O que eles querem enfiar a goela abaixo é a criação de um órgão de censura, como está previsto no PL da censura relatado pelo deputado Orlando Silva, em que o Poder Executivo nomeia todos os integrantes daquele órgão, não passa sequer pelo Congresso Nacional, e eles têm o poder de declarar um estado de sítio online em que eles conseguem retirar todas as publicações como eles quiserem. Então a regulamentação existe. Agora, a própria resposta do presidente Xi Jinping já demonstra, assim, primeiro o desconhecimento e a falta de capacidade da primeira-dama de falar que, olha, o TikTok no Brasil está promovendo a extrema-direita. Então, qual que é o interesse do Xi Jinping ou da China de promover direita no Brasil? É óbvio que isso não acontece. A falta de capacidade de se comunicar com um público mais jovem da esquerda, que nunca não formou novos quadros, e você tem os mesmos de 40 anos atrás, faz com que eles achem que tem alguma coisa contra eles, quando na verdade são eles que estão ultrapassados. E um outro ponto,
a resposta dele foi a seguinte: olha, vocês são uma nação soberana. Se vocês querem, regulamentem, ou até vocês podem banir o TikTok do Brasil. Então, para mim, isso sim é uma cena patética, você ter que ter uma patada dessa magnitude de um chefe de Estado contra uma primeira-dama por falta de noção. Né? Quem chegou a mencionar esse tipo de gafe diplomática foi chamado de machista ou misógino. Não é uma resposta que tem cabimento? Não, é óbvio que não, né? É a velha estratégia de você tentar desqualificar o seu adversário porque você não consegue falar sobre aquilo que aconteceu. Então, como não tem defesa para aquilo que a Janja falou, ela quer falar, olha, como eu sou uma mulher, eu estou sendo atacada por ser mulher. Mas, assim, é uma pauta identitária que, felizmente, eu vejo que não cola mais, que a população vê como uma forçação de barra, o que de fato é. Né? Então ninguém está criticando a Janja porque ela é mulher. Se ela fosse um homem falando a mesma imbecilidade, ela seria criticada da mesma maneira. O deputado Glauber Braga, ele vai ser cassado. Ele está fazendo muito esforço mesmo para não ser cassado, está tentando mobilizar a militância. Mas na sua avaliação, ali ainda tem volta? Não, eu acho que tudo hoje caminha para que ele seja cassado, mesmo com toda a mobilização, o fôlego de 60 dias que o presidente Hugo Motta deu para ele, que eu também discordo completamente, acho que o caso dele tinha que ir logo para votação, mesmo porque ele ficou um ano, não digo nem se defendendo, mas fazendo do Conselho de Ética um circo, mesmo porque ele tentou chamar como testemunha, por exemplo, o Felipe Neto. O que o Felipe Neto tem a ver com os fatos que aconteceram, com o fato de um deputado federal ter agredido um cidadão e expulsado esse cidadão a pontapés da Câmara dos Deputados. E outro ponto, o que justifica ele ter me atacado nesse mesmo dia e me acusado nesse mesmo dia? Nada. Então, para mim tinha que ser votado imediatamente. É inadmissível que você tenha um parlamentar agredindo um cidadão e expulsando um cidadão da Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, pelo menos enquanto durarem esses 60 dias aí que foi dado pelo presidente Hugo Motta, ele vai ter esse período aí para fazer o seu circo, o seu palanque. Para finalizar, a CPMI do INSS. Parece que o governo tentou segurar, mas a opinião pública e grande parte dos deputados estão conseguindo reverter e o governo agora está tentando tomar o controle da CPMI. O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos desse episódio? Eu acho que é inevitável que a CPMI seja instalada. Né? Primeiro, ela já conseguiu o número de assinaturas necessárias e eu vou adiantar aqui um furo de reportagem para você. Nós temos um precedente, né, no Supremo Tribunal Federal da CPI da Covid. O Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado, não queria abrir a CPMI da Covid. A oposição, à época, então, ingressa no Supremo Tribunal Federal e o Supremo diz o seguinte: CPI é direito da minoria. Então, se coletou as assinaturas, se tem um fato determinado, se tem um período determinado, ela precisa ser aberta, ela precisa ser instalada. Né? E aí a decisão foi instalar independentemente da vontade do presidente do Congresso Nacional. Dessa vez, se o presidente Davi Alcolumbre se negar a abrir essa CPMI, eu mesmo ingresso no Supremo Tribunal Federal para ela ser aberta sem a determinação e sem a vontade dele. Com a mesma jurisprudência. Com a mesma jurisprudência, exatamente. Estou com Kim Kataguiri, deputado federal, segundo mandato por São Paulo. A Câmara, e aí eu vou colocar como cidadão, em tempo recorde, aprovou o aumento do número de deputados, 18 deputados, para tentar reequilibrar questões de federações que perderiam, inclusive a Bahia. Eu estou falando que a Bahia perderia de 39 para 37 deputados, mas não me pareceu a medida mais adequada. O que é que você acha que o Congresso, a mensagem que a Câmara passou para a sociedade com essa decisão? Não, a mensagem que a Câmara passou é que ela está pouco se lixando para a população e que ela está mais interessada em manter a reeleição dos seus próprios parlamentares. Né? Para mim, essa é uma decisão ilegal, inconstitucional, imoral de aumentar o número de parlamentares. O que a Constituição prevê é a gente redistribuir as 513 cadeiras sem aumentar o número de parlamentares. O Congresso extrapolou na sua função numa tentativa de acomodar todos os interesses e fazer com que nenhum Estado perca. Bom, eu, especialmente como representante do Estado de São Paulo, me sinto ainda mais indignado porque o Estado de São Paulo já é subrepresentado. Sim, bastante. Né? Nós ganhamos, né, nas últimas décadas, 16 milhões de habitantes e não foi aumentado um único deputado federal sequer. Nós já somos subrepresentados. Na prática, o voto do paulista vale menos do que o voto do roraimense. Exato, chega a valer 8, 9 vezes menos. Né? E a democracia pressupõe que um cidadão tenha direito a um voto e um representante, portanto.
Enfim, para mim essa é uma distorção completa. Eu acho que essa é uma pauta que tinha que ter uma indignação popular que independe de visão partidária, político-ideológica. Quem vota no Lula, quem vota no Bolsonaro, quem não vota em nenhum dos dois, tinha que se juntar para pressionar o Senado a barrar essa medida. Por fim, você ainda não tem idade para ser candidato à presidência da República, teria que ter no mínimo 35 anos. Quem você, pelo União Brasil ou pelo próximo partido Missão, acha um bom nome para centro-direita, caso Lula venha a ser candidato à reeleição? Olha, nós temos dentro da Missão, né, alguns quadros que são muito qualificados para disputar a presidência da República. Nós teremos um candidato à presidência da República, isso eu garanto para você. Quem ele vai ser, nós ainda vamos decidir. Mas nós temos quadros como meu próprio colega fundador de movimento, o Renan Santos, que deve ser o presidente do partido. Nós temos Cristiano Beraldo, que é hoje um grande quadro também do Movimento Brasil Livre e que também tem uma estatura moral e intelectual e uma convicção também grande para ser presidente da República. Nós temos um nome muito próximo de nós também e muito popular, que é o Danilo Gentili, e que já flertou algumas vezes em disputar a eleição para a presidência da República. Então, assim, há nomes à disposição que nós temos, a gente vai decidir e muito provavelmente a gente vai organizar debates, organizar prévias, inclusive disponibilizando isso ao público para a gente definir o nosso candidato. A Missão não participa das conversas protagonizadas por Michel Temer para tentar um grande número de aliados para combater a esquerda, os progressistas? A Missão ainda não foi chamada para esse papo, não? Não, veja, nós temos uma boa relação com o presidente Michel Temer, mas nós vamos ter candidato de qualquer maneira, porque o nosso programa, ele precisa ser defendido, ele é diferente da composição que está tentando ser costurada com alguns governadores, e um ponto que precisa sempre ficar muito claro, às vezes as pessoas se esquecem disso, você ter mais candidatos de direita numa eleição para presidente da República não auxilia a esquerda em nada e nem prejudica a direita em nada, porque nós temos um segundo turno, e no segundo turno é direita contra esquerda. A esquerda não tem voto suficiente para fazer um segundo turno entre dois candidatos de esquerda. Então, nós vamos ter o nosso programa, nós vamos ter o nosso candidato, por mais que esteja no espectro de direita, ele vai ter um posicionamento mais radical, mais duro, mais firme, vai ter um programa mais profundo de país, do que o candidato que vai ser costurado por essa articulação do presidente Michel Temer. Kim Kataguiri, deputado federal por São Paulo, nosso convidado aqui, obrigado, boa sorte para você, até o próximo encontro.